Olá, querido e querido ouvinte do Conversa B2B. Eu sou o Guilherme Sborin e você está ouvindo o nosso episódio número 34, onde a gente vai falar de um tema que eu e toda a nossa equipe aqui estávamos ansiosos para trazer para vocês, que é as plataformas de enriquecimento de dados para vendas e marketing B2B, né? Como extrair o melhor delas sem precisar se complicar aí com as normas da LGPD. A gente separou aqui os principais tópicos, tá? Que são as dúvidas que a gente mais ouve aí dos nossos ouvintes e dos nossos clientes em relação ao tema, tá? Então a gente vai falar como extrair o melhor dessas plataformas, né? Já que elas oferecem aí um mundo de dados. Qual que é o limite de legislação, né? Falando de novo de LGPD, o que pode, o que não pode, quais os cuidados que você tem que ter ao ter posse desses dados, como usar esses dados de maneira estratégica. O que você tem que ficar atento também na hora de escolher uma plataforma dessa? E a gente também trouxe hoje aqui nesse episódio, inaugurando o nosso novo quadro, que é o Fuja Dessa Roubada. É isso aí, a gente vai trazer para vocês no final desse episódio. Para isso, hoje eu vou receber aqui o Danilo Bonfim, que é Head de Vendas e Marketing da Driva, que é uma plataforma aí, referência no mercado de inteligência e dados B2B. E também vou contar com a presença do Juliano Dutini, que é sócio fundador da Conversa Tech e especialista em vendas complexas. Vem conosco que a conversa de hoje vai bombar, tá muito legal. Mas antes de começar, não se esqueça de seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita ou então no YouTube. Deixa também sua avaliação, isso é muito importante pra gente. E eu quero te lembrar, Conversa B2B é produzido e oferecido pela Conversa Tech, a agência 100% B2B e autoridade em vendas complexas. Além da novidade do nosso quadro Fuja Dessa Roubada, a gente também traz hoje os nossos novos parceiros. Sim, o Conversa B2B tem novos parceiros. São duas plataformas que com certeza vão ser muito úteis para você que está nos ouvindo aqui, porque são plataformas feitas e pensadas para profissionais de marketing B2B. A primeira é a Leadster, que é pioneira em marketing conversacional aqui no Brasil, e ela é uma excelente alternativa para aqueles formulários extensos, chatos às vezes, né? E os botões de WhatsApp que lotam sua equipe comercial de leads desqualificados. Com a Leadster, você vai conseguir gerar mais conversão do seu site. Eu já testei, é verdade, é de rápida implementação, vale a pena testar. Eles têm funcionalidades de uso de inteligência artificial para fazer conversas cada vez mais humanizadas. Então, eu indico muito a vocês conhecerem a Leadster, nosso parceiro. Quero mandar aqui um grande abraço para o Gustavo Lubi, que inclusive já participou aqui do nosso episódio, no episódio número 32. A gente deixou um link para você conhecer melhor o serviço deles aqui no descritivo do episódio. E quero falar com vocês também a respeito da SaaS Pro. A SaaS Pro é uma plataforma de automação de marketing e vendas que era conhecida como Sharp Spring. Conhece a Sharp Spring? Já ouviu falar? Sim, a Sharp Spring, que é uma das líderes mundiais em ferramentas de automação, é SaaS Pro aqui no Brasil, tá? Eles já têm, a marca é nova, tá, gente? Mas a atuação deles já é longa, eles têm mais de 8 anos no mercado brasileiro, atendem ainda mais de 2.000 empresas. Eu conheço também muito bem o serviço que a Sharp Spring Brasil fazia, conheci os serviços da SaaS Pro, eles incorporaram novas features, novas funcionalidades, enfim, tá mais completa a ferramenta. Então, se você também está procurando aí soluções para automação de marketing e vendas, fala com a SaaS Pro, vale a pena, eles têm um suporte em português super legal também, o que facilita muito o teu dia a dia, tá? Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para a equipe da SaaS Pro, para o Edu, para a Paula e para a Fernanda, beleza, pessoal? A gente vai deixar o link aqui para vocês conhecerem as funcionalidades da ferramenta, todas as possibilidades e poder entrar em contato com a equipe lá. Gente, é isso, recados dados, parceiros apresentados, vamos para a nossa conversa que vai começar agora. Muito bem, pessoal, vamos para a nossa conversa. Eu estou ansioso, como eu já tinha dito. Mas antes, deixa eu dar as boas-vindas para o Danilo. Danilo, prazer ter você aqui, obrigado pela presença. Obrigadão pelo
pelo convite, pela oportunidade. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês hoje. Boa, eu espero que você tenha preparado aí, Danilo, que a gente tem um monte de pergunta para você. Com certeza você vai ajudar bastante a nossa audiência e a gente também. Nossa. Comigo também o Juliano. Fala, Gil, tudo certo? Preparado para mais esse episódio? Vamos lá, estamos preparados. Tem assunto que a gente precisa estudar mais, outros menos. Esse aqui é um que a gente precisa estudar. E aí, imagino que a nossa audiência aí também, né? Vamos escutar um pouco aqui da fonte, trocar essa ideia aí, porque usar dados, né, internos, externos, é o grande lance aí para buscar um resultado diferente, né? Com certeza, mas vamos lá então. Vou aproveitar o Danilo aqui. E antes de entrar na conversa, eu quero dar uma contextualizada aqui, botar um fato, né, uma situação que a maioria das empresas, 90% das empresas de marketing e de profissionais do B2B enfrentam, que é esse desafio de se fazer uma prospecção assertiva. A gente sabe que hoje os profissionais de marketing e vendas B2B, eles gastam uma energia importante em prospecções infrutíferas, né? Aquela famosa soco na ponta da faca, né? Então vai lá, atrai um lead que na real não tem qualidade, gasta um tempo para entender que não é qualificado, ou às vezes até entra em etapa de negociação, faz proposta e tudo mais, e no final foi um esforço e um investimento que não dá fruto e não daria fruto mesmo, né? E isso é um paradigma do marketing B2B já há muito tempo. Porém, a gente aqui tem um ponto de virada, eu poderia dizer, que é justamente esse acesso aos dados, uma acurácia que o mercado até então não tinha. E mais do que acurácia, é com acesso, né? Essas plataformas tipo a Driva, que o Danilo aqui representa, vieram trazer uma facilidade, vamos dizer que uma mão na roda para os profissionais de marketing e vendas B2B, a partir do momento que você começa a ter acesso a dados importantes que te viabilizam entregar a mensagem certa para as pessoas corretas que estão dentro das empresas que fazem sentido para você prospectar. É tipo música por ouvido, não é? Só que isso também não é tão simples assim, né? Então, antes de entrar no como fazer, qual que é a melhor prática, Danilo, eu queria te fazer uma pergunta que eu ouço muito, você deve ouvir muito mais do que eu, que é assim, cara, o que que a lei, o que que a LGPD tem a dizer a respeito desse tipo de dados que as plataformas como Driva, entre outras, disponibilizam hoje no mercado, pensando no B2B especificamente aqui, tá? É tudo beleza, tá de acordo com que as normas que a lei estabelece, as pessoas que vão contratar as ferramentas têm que se atentar a algum item para de repente não estar cometendo algum crime, infringindo a lei. O que que você tem a dizer a respeito disso? Massa, Gui. Esse assunto ele é super importante, até porque nessa última quinzena, nesse último mês, não me recordo exatamente, saiu no Brasil aí a primeira multa de acordo dentro da LGPD, né? Então a gente tem que cada vez mais tomar cuidado. E falando sobre dados, uma coisa que a gente precisa ficar super ligado é o seguinte: dados públicos é uma coisa, né? E dados públicos de empresa, quando a gente fala dados públicos, geralmente a gente está falando de dados públicos do B2B, dados públicos de empresa. Então, endereço, telefone, receita, número de funcionários, faturamento, lucro presumido, lucro real, essas coisas, né? Dívidas abertas, coisas que você consegue acessando a internet, Receita Federal e outras fontes de dados. Então, esse tipo de dado, ele está super dentro da LGPD, você pode manipular, pode trabalhar com eles, não tem problema nenhum. Existem, na verdade, algumas questões que a gente precisa ficar super ligado, e algumas plataformas ainda não estão adaptadas a isso, que são os dados de pessoa física. Quando você trabalha com muitos dados, muito provavelmente você vai ter dados de pessoas físicas dentro das suas plataformas, dentro da sua gama ali de informações. E está super ok, né? A gente sabe que muitos dados é importante ter o consentimento, mesmo que alguns dados públicos é importante que você tenha esse consentimento dos titulares, sempre que possível.
Alguns podem ser um pouco mais complicados e são dados que já estão disponíveis publicamente, mas quando vai ter uma interação indireta com o titular desses dados, é importante você buscar esse consentimento para utilizá-los, né? Ter essa questão de transparência também, eu acho que sempre é legal, né? Então, assim, por exemplo, se você vai coletar ou então se você vai falar com uma empresa, é interessante que você fale o motivo para os titulares desses dados, como se você for fazer a coleta, quanto tempo eles serão armazenados e tudo mais. Isso quando você vai ter o consentimento e transparência, também a parte de limitação de uso. Isso falando de dados, principalmente dados de pessoa física, né, que você vai utilizar no B2B. E isso também tem muito nos sites, aquela parte de consentimento, aqueles termos. Quando a gente fala das plataformas, novamente falando, a gente tem muitos dados, dados jurídicos, dados de, enfim, uma infinidade que, se eu ficar falando aqui, todos os dados que tu vai conseguir, a gente vai passar uns 2, 3 episódios falando. Mas a gente precisa ter muito cuidado como disponibilizar tudo isso, né? Então, a gente sabe que dados de consumo, por exemplo, de pessoa física, é um dado sensível e a LGPD está controlando. Quando a gente fala de dados de contato, né? Eu, por exemplo, muito provavelmente posso ter posso ter o seu dado e posso ter também ali o dado do Juliano, posso ter dado de várias outras pessoas aqui dentro da minha plataforma, porque esses dados eles são vinculados a alguma empresa, em algum momento foram vinculados, telefones e tudo mais. Mas eu não posso simplesmente compartilhá-los como uma lista, igual eram vendidos antigamente, que a galera comprava um CD que tinha dados de telefone, endereço e tudo mais, né? Então, quem nunca viu isso, principalmente eu que sou de São Paulo, lá no centro tinha muito disso, né? E pensando por esse lado, isso ainda é uma principal causa de ter LGPD e das multas poderem acontecer. Existem algumas análises que podem ser feitas de de como você trabalhar com esses dados, então, assim, meio e fim, né? Então, eu tenho um dado, isso é muito utilizado com dados do LinkedIn, né? Para prospecção em LinkedIn. Então, a gente tem algumas ferramentas que extraem os dados, extraem telefones, extraem outros. Existe uma linha muito tênue, que é importante tomar muito cuidado em como manipular e utilizar esse tipo de informação. Compartilhar dados de telefones, dados pessoais, isso é bem complexo, até por conta que nós não podemos compartilhar informações de pessoas físicas, né? Mas uma pessoa física, ela pode muito bem estar conectada a outra e trabalhar com esses dados, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente no âmbito de empresa, e também analisar quem são as empresas que a gente compra esses dados, para também não correr o risco de nós, como utilizadores de dados, não cairmos e sermos multados pela LGPD, porque é importante a gente lembrar que, mesmo nós, utilizadores dos dados, comprando de uma empresa que fornece os dados, nós somos corresponsáveis também pela informação, né? Ah, boa. Essa era uma dúvida que eu tinha, da corresponsabilidade. Ah, tá bom, comprei o dado, o problema é de quem me vendeu, não. Você acaba tendo a responsabilidade ao usar um dado que você adquiriu via plataforma, por exemplo. Mas aí tem uma questão, Danilo, que você colocou. Beleza, o dado de CNPJ, de fato, ele é mais público e tudo mais. Acho que o crítico não está nesse lado, está no lado pessoa física. E a pessoa física, trazendo para o nosso universo aqui do B2B, ela vai ter dois tipos de dados. Eu vou ter, por exemplo, meu e-mail pessoal e vou ter o meu e-mail corporativo. Telefone pessoal, telefone corporativo. Esses dados corporativos das pessoas, eles são menos sensíveis do que os ditos dados pessoais? O meu e-mail corporativo, ele tem uma característica de ser um dado público diferente do meu dado de e-mail pessoal ou não? Não tem nada a ver isso? Sim, eles têm diferença, né? Eu quero até dar um exemplo. Vamos pensar nas empresas de telefonia. Quantas e quantas promoções você não vê acontecendo para que você compartilhe os seus dados e, sei lá, ganhar mais gigas de consumo de internet? Uhum. Isso aconteceu milhares de vezes. Agora, pensa comigo, quando você aceita isso, você tem um período de disponibilidade desses dados.
certo? Então, a empresa responsável pela telefonia que fez essa campanha e tu deu aceite, ela vai ter ali o consentimento, vai ter uma transparência e vai ter a limitação de uso e a segurança, porque ela passou tudo isso e ela fez uma troca. Considera-se que nesta troca você forneceu os seus dados em troca de alguma coisa, certo? Então você liberou o uso para que esta empresa faça uso das suas informações. Esta empresa, não que ela passe, são os seus dados pessoais. Os seus dados comerciais, dados de empresa, eles funcionam da seguinte forma: são dados utilizados para negócio. Então eu, Danilo, como gerente de marketing e venda, utilizo os meus dados para negócio. Então eu envio e-mails para outras empresas, para outras corporações, falo com outras empresas e corporações. Obviamente que se eu receber um e-mail, muito provavelmente está tudo bem. Porque a gente está falando entre corporações, são entre negócios. Essa é a diferença sobre pessoa física. E aí é um ponto que nunca ninguém se atenta, né, nessa diferença. Repare que, muito provavelmente, se você tem um e-mail comercial, o que você vai receber pode ser prospecção outbound fria, de empresas que te buscaram, têm os seus dados e fizeram uma busca baseada no que elas oferecem e no que você talvez precise, e elas vão fazer uma cadência de e-mails e depois isso vai parar. Ou você está recebendo news ou propagandas de algum lugar onde você se cadastrou, muito provavelmente baixando um e-book ou num evento ou algo dessa forma. Geralmente é assim que acontece, né? E como pessoa física, como que acontece? Pô, se tu criou um e-mail, pode ser que você seja bombardeado por spams de algum lugar que você acabou colocando teu e-mail e tudo mais. É correto? De acordo com a LGPD, não. Se é uma empresa e se o teu e-mail é super novo e tudo mais. Então, aí a gente já consegue mensurar as coisas. Então, dados B2B são dados de empresa para empresa que são utilizados entre negócios. Então, existe essa linha que também é muito tênue, né? E aí a gente precisa também usar com muita parcimônia. E nos dados sensíveis de pessoa física, é da forma com que eu citei anteriormente. Boa. Parcimônia, acho que é a palavra-chave. A gente vai falar um pouquinho dessa parcimônia aqui mais para frente, mas legal, ficou super claro, Danilo. Aí eu tenho uma última aqui dessa questão de regras e tudo mais, que é em relação à origem dos dados. Você comentou aí que, cara, primeiro que é uma vastidão de dados, e eu imagino que deva ter alguma vastidão de origens de dados também. Cara, de maneira geral, eu não sei se... Imagino que cada plataforma deve ter ali as suas fontes, mas devem ter algumas fontes comuns e tudo mais. Mas para nossa audiência ter um pouquinho mais de clareza em relação a isso, qual que é a origem desses dados? Onde é que as plataformas buscam esse tipo de informação? Tá. Os dados mais comuns e que tu vai localizar muito provavelmente em grande parte das plataformas são dados públicos de Receita Federal, dados de INSS, dados ali de processos jurídicos, dados de faturamento que também são vinculados à Receita Federal, tem dados ali, eu não vou lembrar todas as siglas, que eu sou péssimo com isso, mas a gente tem, acho que é o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, que muito provavelmente são dados também que você consegue tranquilamente. Tem diversos sites do próprio governo nacional que consegue acessar e você tem uma enormidade de informações, né? Outros, muito provavelmente, tu não consiga, mas grande parte tu consegue ali, né? Desde lucro, tamanho de empresa, sócios fundadores, processos judiciais, são dados também que são bem comuns de você conseguir localizar, e por aí vai. Né, tem muita coisa. Geralmente as empresas usam tecnologias para conseguir compilar todos esses dados e depois organizá-los, porque é aquela questão, né? A gente fala assim, pô, então se os dados são públicos e eu consigo acessar no site A, B e C, eu não preciso de uma ferramenta. Legal,
muito provavelmente, se tu tem uma enormidade de dados, tu vai precisar gastar muito tempo, talvez, numa planilha do Excel para conseguir organizá-los. Então, o que nós, Driva e outras empresas também do segmento fazemos é, nós coletamos todas essas informações, depois de coletá-las, nós conseguimos organizá-las de acordo com as empresas, de acordo com os KNAIs, né, que é super importante vincular ali CNPJs, KNAIs, porte, faturamento e outras questões, e aí nós conseguimos disponibilizar de uma forma super estruturada. Então, através de Big Data e Machine Learning, nós conseguimos utilizar aí os dados super organizados e estruturados para tirar insights e conseguir muito... A gente geralmente fala vender mais, melhor, prospectar, trabalhar com marketing e assim vai. Não, sem dúvida. Fazer isso aí na raça, que nem você comentou, eu não recomendo, porque de fato é muito trabalho, vai muito tempo e as plataformas facilitam demais esse trabalho, tem uma interface mais amigável, ela compila num único lugar várias fontes, tem filtros, enfim. Realmente não me parece fazer muito sentido, mas enfim, cada um com as suas escolhas, né? Danilo, e assim, cara, um mundo de tipo de dados, né? A gente olha algumas plataformas que prometem você saber se a empresa está em momento de compra. Outra plataforma fala, não, vou falar que tipo de tecnologia usa. Então, assim, realmente tem uma variação. Fala, não, eu tenho um dado específico deste segmento específico, sei lá, do agro, tenho uma maior base de dados do agro e tudo mais. Enfim, aí para quem está procurando uma plataforma acaba ficando uma loucura, assim. Uhum. Mas o que você entende que tem de mais interessante em termos de tipos de dados? Não precisa necessariamente falar dado por dado, senão a gente não sai do... Precisa fazer um especial, 4 programas só sobre isso. Mas que tipo de dados você vê que são mais interessantes, que no final das contas geram insights para prospecções, igual você falou agora há pouco? Perfeito. Quando a gente fala de empresas B2B, principalmente tecnologia, ou para prospecção mesmo, fria, como a gente falou do outbound, os principais dados são CNPJ, nome da empresa, KNAI, faturamento, lucro real ou presumido, né? O endereço, telefone, os telefones ali que são vinculados àquela empresa, né? Dados de decisores, então assim, consegue junto de LinkedIn e junto dos dados que você já tem ali das próprias empresas, você consegue, por exemplo, localizar quem é o decisor daquela empresa por cargo, e a partir daí tu consegue, ligar no telefone, falar com uma secretária e pedir para falar com o Danilo, que é gerente da Driva. Então tu já sabe a empresa, o que ela faz, onde ela está localizada, qual é a receita média que ela tem, e a partir daí você já consegue definir se ela está dentro do seu perfil de consumidor ideal e falar com quem tem a possibilidade de tomar uma decisão. E dentro desses dados, a gente pode colocar dados mais específicos, né, que é o próprio LinkedIn. Muitas vezes a gente também, falando aqui mesmo da Driva, a gente consegue alguns dados de telefone celular vinculados da empresa, que são os telefones corporativos, né? Isso falando de dados mais comuns. O que a gente vê bastante também, principalmente com indústrias, é a parte de entender o crescimento e entender insights para que eles possam expandir as suas vendas por território. Então, conseguir entender assim, poxa, eu vendo, sei lá, eu vendo carne, eu sou um distribuidor de carne, ou eu sou um produtor, e eu quero fazer a distribuição e eu quero vender direto para lanchonetes e bares que, sei lá, hamburguerias. É possível com esses dados que eu te falei anteriormente, porque pense comigo, se eu sei todas as empresas ativas do país, eu sei todos os KNAIs e sei onde elas estão, eu consigo tranquilamente te dizer que são tantas empresas do segmento alimentício que trabalham com restaurantes do segmento food e que trabalham com hambúrgueres, porque isso a gente consegue ter todas as informações. Eu consigo te dizer, elas estão aqui, ali, 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 te dou o endereço, telefone e consigo te dar esses dados. Então, para você que trabalha vendendo a tua carne e procura uma hamburgueria para vender ali o teu insumo, isso é um dado super rico e tu consegue expandir a sua venda. Então, a gente consegue trabalhar de diversas formas, né? Quando tu falou do agro,
existem soluções que com a própria inteligência artificial tu consegue visualizar de cima as terras e dizer se é uma plantação de soja, se é uma área construída. E isso ajuda muito para que, por exemplo, uma empresa de máquinas agrícolas, muito provavelmente de tratores, consiga dizer, olha, aquela região eles têm um alto índice de produção de soja. Então, aqueles produtores, muito provavelmente, eles precisam desse tipo de produto. Então, vamos mandar os nossos representantes que vendem esse tipo de produto para lá. Então, cara, é uma enormidade de dados e de insights que a gente pode tirar. Se eu for te falar tudo que é possível, a gente, como tu disse, vai precisar de um especial. Um especial, mas legal, já deu para ter uma boa ideia das possibilidades. E aí eu queria pegar esse teu gancho e colocar o Gil aqui na conversa, que, Gil, cara, é isso, o negócio abre um leque de possibilidades e oportunidades grande para o marketing e para vendas B2B. O que você julga ser os principais benefícios, né, ao adquirir e ter acesso a esse tipo de informação para essas áreas? O que você acha que é a virada de jogo aqui? O Danilo já bem, né, já deu uma esquentada boa nesse assunto, mas eu queria aprofundar contigo aqui. O que você acha que são os maiores benefícios e facilidades aqui que a gente acaba gerando nessa história? Eu acho que o início de tudo é você entender qual é o tamanho do seu mercado, né? O Danilo estava dando exemplo aí de carne e tudo mais, quem é que pode comprar tal, você já sabe, né? Quem pode comprar, em que região tá, né? Isso, de alguma maneira, te dimensiona um esforço, né? E a partir disso você fala, legal, né? O exemplo é um mercado massivo, mas se a gente for para mercados mais específicos, né? Vamos chutar aqui com uma empresa de tecnologia que tem como cliente ideal, né? Desenha lá, tem para 1.000 CNPJs, é um grupo relativamente pequeno, né? Então, isso de ter esse dimensionamento é um primeiro grande passo, eu acho, assim, né? Uma segurança de que antigamente tinha lá, né, outras formas de dimensionar muito mais difíceis. Então, isso é um grande passo. E medir o potencial e tudo mais. A segunda coisa é o acesso à informação, né? Como o Danilo colocou, hoje em dia consegue, né, saber o faturamento, se, né, detalhe, a gente já casos em que viu plataformas que trazem qual é a tecnologia que aquela empresa usa, se por acaso você é uma empresa de tecnologia, enfim, muita informação. O que me parece, Danilo, e aí eu não sei se vocês concordam comigo, é que a prospecção, o marketing e aí vendas em conjunto também precisa evoluir. O que eu quero dizer com isso? O fato de você ter um nome, quem é a empresa e tudo mais, não garante absolutamente nada, supondo que, inclusive, você tenha um produto bom, né? E eu acho que isso cobra duas coisas, na minha visão. Primeiro, o maior protagonismo de marketing, no sentido de que, né, no sentido de não só junto com vendas ir atrás das informações, mas especialmente de, em conjunto com vendas, desenvolver as abordagens e os processos comerciais e alimentar esse processo comercial com informação, com conteúdo, com abordagens inteligentes, com ferramentas, com encontros presenciais, o que quer que seja. Mas, né, eu acho que esse é o grande desafio. A vantagem é essa, é o quê? Ter todo esse dimensionamento, ter acesso aos dados. O desafio, só que aí agora muda de nível. Você não pode se esconder mais naquilo, mas, né, a gente está tentando achar o cara, falar com o cara. Cara, você sabe quem é o cara, você sabe o faturamento, você sabe tudo. Bicho, e agora? Como é que você vai abordar? Em muitos mercados, eu não sei, aí o Danilo pode ajudar a gente com isso, eu não sei qual que é. Imagino que alguns mercados são mais abordados do que outros. Alguns executivos são muito mais abordados do que outros, né? Profissionais em intensidade diferente são abordados. Como essa é apesar de ainda, eu imagino que ainda tem um mercado enorme, né? Esse mercado de
seja um mercado ainda em expansão, queira ou não, já tem aí profissionais e segmentos já um pouco saturados de serem abordados de uma maneira, entre aspas, fria, né? No sentido de não buscar o engajamento, não buscar entender, não buscar propor uma discussão antes de falar de produto, né? Então, eu acho que, na verdade, você havia me perguntado sobre as vantagens são todas. O ponto é que trazem grandes responsabilidades, né? Como dizia já a história do Homem-Aranha lá, né? Grandes poderes. Mas traz responsabilidades, obrigações, acho que é bem por aí, né, Fora o Danilo? risco, fora o risco, né? Desculpa, fora o risco envolvido aí no uso de dado indevido de dado. Então, é uma responsabilidade grande mesmo. Não, Sim. sem dúvida. Acho que o negócio é esse, Gil. Isso aqui viabiliza algo, mas tá, já que viabilizou, tem que botar em prática. Então, por isso que eu realmente acredito que isso aqui é um ponto de virada importante para o marketing B2B, para vendas B2B também. Porque é isso. Cara, tá aqui. O grupo de empresa e tomadores de decisão que mais interessa ao teu produto, à tua empresa como um todo, está aqui. Você consegue mapear, quantificar, saber dados. E agora, meu amigo e minha amiga, como é que você faz para usar isso aqui? Tem uma mudança de mentalidade importante aqui. Então, o dado sozinho não faz verão. De fato, tem que ter uma atuação e um uso inteligente desses dados, né? Que aí me dá um outro insight aqui, que é um tema que está aqui para a gente discutir também, que é a surra que a galera tá levando desse mar de dados, na verdade. Porque também o que acontece é que você pode se afogar nessa história aí. Me dá mais dado, quando você vê, se afogou, não conseguiu fazer uso. Às vezes, né, a tal da obesidade de dados. O Cláudio, nosso editor aqui, ele achou um estudo super legal aqui, que é um relatório de tendências de dados do Google de 2023, o dado é recente. Eu vou colocar aqui no descritivo do episódio, tá, pessoal? Depois dá uma lida que tem uns insights legais. Um dos números que esse estudo traz é que, abre aspas, 77% das organizações buscam melhorar a capacidade de classificar dados e aplicar controles de privacidade e segurança para essas informações, ou seja, tá todo mundo correndo atrás do prejuízo aqui, as empresas entendem que tem um trabalho de melhoria a ser feita nessa questão de gestão, né, de captura e gestão de dados. Aí a gente vai contrastar isso com outro estudo que é da TOTUS, que eu também vou dar o link aqui, tá, pessoal? Tá no descritivo aqui do episódio, que a gente traz aqui o número que é apenas 5% das empresas fazem um uso inteligente dos dados, né, dos dados que estão em suas mãos. Ou seja, o dado está disponível, poucas empresas conseguem fazer uso inteligente e muitas empresas estão investindo em fazer um uso mais inteligente e mais responsável. Né? Ou seja, a gente não está conseguindo aí, pelo que os estudos mostram, tirar o melhor dos dados. Danilo, pergunta para você, o que está pegando aqui? Qual que é a dificuldade? É falta de know-how? É conhecimento técnico? A coisa é nova e falta a gente ter uma maturidade? Na tua visão, qual que é o gargalo aqui? A gente falar que pensar em dados é uma coisa nova, eu acho que não faz sentido, né? A gente escuta sobre dados há bastante tempo, um ponto que o Gil trouxe ali atrás também, falando da utilização, da prospecção. Durante muito tempo, todo mundo queria ter muito dado, todo mundo queria ter qualidade, todo mundo queria ter tudo isso, e hoje a gente consegue ter um acesso mais fácil do que a gente tinha antigamente. Isso falando com muitas empresas que ajudam. Só que, quando a gente fala de grandes organizações, e aí eu penso que nesses 77%, principalmente desse primeiro estudo, grande parte deles são grandes organizações mais tradicionais. E essas organizações, elas têm uma dificuldade muito grande, que é entender ali, não o seu próprio mercado, mas assim, de conseguir tirar insights de dados que eles já têm dentro de casa e de dados que eles ainda não têm. Então, os dados que eles já têm, muitas vezes eles têm uma enormidade de informações, mas como eu disse lá no começo, essas informações, elas estão amontoadas, elas não estão organizadas. Então, o que tu precisa fazer? Tu precisa categorizá-las, tu precisa organizá-las, precisa clusterizá-las, digamos, para conseguir definir e tirar insights que possam te ajudar a
a fazer com que o seu negócio se expanda, com que você tenha a famosa inteligência comercial, inteligência de dados ou inteligência de mercado. E esse é o primeiro ponto. Se a gente analisar o mercado de uns 3, 4 anos para cá, a gente vê um largo crescimento de profissionais de inteligência de mercado. Né? Muitos desses profissionais, eles são oriundos de análise de dados, análise de mercado, são pessoas de gerência de marketing, gerência de vendas, que já estavam acostumados muito com esse modelo. Só que poucos deles estavam acostumados a lidar com tantos dados para tirar insights. E é aí que tem acontecido isso. Se a gente pegar essas organizações, e de novo vou falar das mais tradicionais, a gente vê um movimento que tem crescido, que é, como a gente tem visto esse crescimento, essas grandes corporações elas têm procurado alguns hubs de inovação, né, para conectar startups que já têm esse viés de tecnologia, de dados e tudo mais, para ajudá-las a conseguir melhorar essa capacidade de classificação de dados, principalmente de classificação massiva de dados, e tirar insights. Então, se tu entra, sei lá, em grandes corporações nacionais, indústrias e outros, tu vai ver uma enormidade de desafios voltados a dados. E não estou falando de uma, duas, são várias. Né? A gente tem acompanhado aqui, principalmente pela Driva, tem acontecido muito. E um outro ponto que a gente tem acompanhado também tem muito a ver com essa questão da privacidade e segurança. É super importante, né, que, além de você ter esses insights, ter as organizações dos dados e conseguir trabalhar melhor com eles para conseguir expandir o seu negócio e ter informações mais bem definidas, que você tenha segurança. Porque vamos pensar juntos agora, uma grande corporação de 40, 50 anos de mercado começa a trabalhar com dados e essa empresa ela não tem ações dentro da LGPD. Imagina o problema que isso pode acarretar. Então, e outro ponto que pode acontecer também, como a gente estava falando lá anteriormente da empresa de telefonia. Imagina quantos dados antes da LGPD estão em não conformidade e essas empresas, por não se atentarem, continuaram fazendo a captação da mesma forma. Então, é super necessário. E aí, pensando depois nos 5% das empresas que fazem o uso inteligente dos dados, isso é um outro ponto que a gente tem que pensar assim, e aí generalizando, né, e pegando num modelo bem simples. Vamos pegar o CRM. CRM é uma ferramenta utilizada muito em marketing e vendas. Grande parte das empresas que já estão na era digital utilizam. Mas quantos delas utilizam o processo ali de sales ops ou de operações de vendas, operações de marketing e tiram insights do seu próprio CRM, do seu próprio ERP para conseguir entender qual as taxas de conversão, qual o custo de aquisição, qual o lifetime value, qual a jornada de compra, tudo isso. E aí a gente não está falando de dados super, ultra, mega estruturados, a gente está falando de dados internos simples, né? Então, o Gil, que tem muito mais tempo de marketing do que eu, e deve ter acompanhado muito mais isso, ele pode trazer números muito maiores, né? Então, assim, é uma questão que ela está sendo... É um gargalo muito grande, né, para te falar bem da verdade. É preciso olhar com muito mais carinho todas as empresas, todos os times, e dados de verdade fazem as empresas crescerem. Trabalhar bem com dados faz com que as empresas evoluam, que as empresas vendam mais, que as empresas tenham mais receita. Dado é o ouro que nós temos dentro de casa. Então, se você não conseguir fazer com que esse ouro tenha valor, tu vai ficar com ele perdido lá e não vai conseguir utilizá-lo praticamente para nada. Boa. E acho que também a questão de entender o teu próprio nível de maturidade. Não adianta também
Eventualmente você está nos ouvindo aí, acha, nossa, eu tenho que ter um profissional de dados top, usar as ferramentas mais... Cara, pode começar com um volume menor de dados, tudo, e aí vai ter uma caminhada, respeita o teu ritmo, vai evoluindo aos poucos, que isso não é do dia para noite, tá? Negócio de realmente ficar avançado, ter um nível de maturidade importante em dados, toma um tempo, exige investimento, vai bater cabeça um pouco, mas vai chegar lá. O negócio é começar e, de novo, começa de maneira proporcional ao teu nível de maturidade. Eu vou perguntar para o Gil daqui a pouquinho aqui algumas dicas, Gil, para a gente passar para a audiência de como fazer esse melhor uso desses dados que as ferramentas hoje já propiciam, né? Para também a gente não deixar o pessoal aqui, nossa audiência na mão. Mas antes, Danilo, eu queria fazer uma pergunta aqui que eu fiquei curioso. A gente está falando do desafio das empresas, né, em usar os dados. Quais são os maiores desafios dessas plataformas que provêm esses dados? Porque eu imagino que a vida de vocês não é simples. O que você deve, não precisa falar todos, obviamente, mas o que você enxerga como os principais? É garantir a acurácia dos dados? Questão de segurança a gente falou bastante aqui, mas enfim, queria ouvir um pouco de você. O que faz o pessoal lá na Driva, por exemplo, ficar de cabelo em pé, o que deixa todo mundo muito atento e preocupado, assim? Hoje, o nosso principal desafio é manter as informações atualizadas, né? A gente sabe que são muitas empresas, grande parte delas, como eu disse, quando a gente fala de dados públicos comuns, todas as empresas têm. Óbvio que cada empresa tem o seu diferencial de ter um dado a mais, de ter outro, ter outro, ter outro. Mas, do que adianta, sei lá, eu ter não sei quantos milhões de terabytes em dados se os meus dados eles não estão atualizados? Uhum. Não servem de nada. E no B2B a gente sabe que tem, né, uma questão de mudança mesmo natural do mercado. As pessoas mudam de empresa, as empresas mudam de atividade às vezes. É um mercado mais dinâmico, vamos dizer. Exato. E até usando lá o ponto que o Gil falou, é assim, ter os dados ajudam as empresas a se organizarem, tanto no Tansanson, a fazerem uma prospecção, a isso e aquilo. Massa. E aí, se eu te entrego um dado que não é real, se eu te entrego um e-mail que não é validado, se eu te entrego um telefone que não é validado, se eu te entrego, se eu falo assim, o Guilherme, ele atua na Driva. Não, mas o Guilherme não atua na Driva. Nunca passou lá. E eu tive um erro interno de organização e, cara, acabou. Né? Então, assim, isso é importante. Imagina um CEO fazendo a prospecção de outros CEOs e ele manda uma mensagem e o outro CEO nunca participou de uma corporação. Isso soa muito mal. Né? Então, eu acho que esse é o principal desafio. E a gente tem alguns outros desafios específicos, né? Porque, como a gente falou, assim, existem empresas que têm desafios que, se a gente for explicar aqui para a audiência, fica difícil até de explicar, né? Então, cada dia surge uma coisa nova e você pensa e olha, eu acho que dá para fazer. E você vai, faz e é incrível. E aí, quando tu vê o resultado, você vê funcionando, você vê que a empresa cresceu, é sensacional. Mas, de novo, já antecipando aí também o que o Gil vai falar, não adianta de nada a gente ter tudo isso e você botar um robô sem personalização, sem nada, para ir no LinkedIn disparar mensagem para todo mundo que você gerou numa plataforma de dados. Ou mandar e-mail sem personalização, 5.000, 6.000 e-mails, fazer uma bomba de distribuição, isso não vai funcionar. Então, plataformas de dados estruturados, organizados, a gente chama de verdade de inteligência. Plataformas de inteligência, elas te trazem dados para você utilizar com inteligência. Né? Então, crie questões personalizadas. A gente fala muito de account-based marketing, né? Faça o ABM, personalize chamadas, personalize conexões, personalize abordagens, para que, além de você ter um bom dado, boas informações,
você consiga ter um bom resultado. Eu acho que esse é o principal caminho, sabe? Boa. Gil, já pega aqui o gancho. A gente tá, né? Então tá bom, a pessoa tá ouvindo a gente aqui, tá sentado lá na mesa, tem a plataforma à disposição, muita vontade de gerar resultado, pouca experiência, eventualmente, pouca maturidade aí na questão de gestão e análise de dados. Então, o que que você acha que é um bom caminho aí, pegando o embalo no que o Danilo já trouxe? O Danilo já está desenhando aí o caminho. Eu ia acrescentar só, tem uma questão dos, né, a gente estava falando, voltando para o exemplo que eu dei anteriormente sobre um profissional de marketing lá sentado numa empresa de venda, supondo de tecnologia, atrás que tem 1.000 CNPJs, né, como mercado total. Desses 1.000 CNPJs, ele tem um percentual de CNPJs que já é cliente, certo? Então, assim, e que esse cara vai renovar, né? Ele tem ali o olhar, o externo, e o dado interno e o dado externo, você precisa conseguir olhar as duas frentes como né, um profissional. Tudo bem que a gente é muito pressionado, e eu me incluo nisso, na questão de trazer novos, mas no final do dia a empresa precisa crescer, ela não precisa necessariamente de clientes novos, né? E é muito normal as ações de marketing, o marketing negligenciar, seja por falta de informação ou seja por falta da cultura da empresa, em ter uma alavanca de crescimento muito orientada a novos negócios, a não olhar para a sua base de clientes, não administrar no sentido de gerar proximidade. Por exemplo, você vai fazer uma campanha, né, no LinkedIn, por exemplo, uma mídia no LinkedIn para conquistar novos clientes. Numa estratégia de ABM, por exemplo, como já mencionou o Danilo, né? Então você tem um grupo, você mapeou, então você tem lá 50 contas, vamos aumentar esse número aqui. Você tem 200 contas que você gostaria muito que fossem seus clientes. Não são seus clientes, mas você gostaria muito. Porém, você tem outras, né, 100 contas com um perfil muito parecido e que já são seus clientes. Você faz o quê? Você não faz mídia para eles, você faz só para os 200 que são, né, seus clientes. Vale a pena avaliar desses 100, cara, peraí, quem está em período de renovação, como é que está o processo tal? Se você está compartilhando muitas vezes numa abordagem ABM, você não está oferecendo produto, você está compartilhando um estudo, você está trazendo uma informação de mercado que muito possivelmente você nem sequer envia para o teu cliente, ou muitas vezes você nem envia para a tua base, né? Então, isso eu acho que, primeiro, a ótica de olhar, né, o teu marketing como um grande, né, account-based, que é olhar qual é o seu mercado? São 1.000, legal. Quantas já estão dentro? Essas. Que ações eu tenho para essa? Que ações eu vou fazer para as duas, né? Porque no final do dia é isso, a gente precisa trazer o resultado. Olhando para os, né, que você não tem relacionamento, que, aliás, é sempre mais difícil vender para quem você não tem relacionamento. Por quê? Porque tem uma parte importante que é construir essa proximidade, né? Felizmente no mundo, cada dia tem mais opções, cada dia tem mais empresas oferecendo soluções, e não é porque você é mais bonito, mais feio, que vão te ouvir mais ou menos. É sim porque você constrói ali, né, tem uma abordagem e tem uma preocupação de se colocar como um agente transformador, como um agente que está ali olhando para o mercado com um propósito, com uma vontade de fazer algo diferente, de uma forma melhor. E isso precisa ser passado, isso precisa, né, ninguém aqui tem tempo para receber malho de produto mais, um e-mail de produto e tudo mais. Dentro disso, o que a gente, e aí a nossa experiência aqui na Conversa Tech, vai no caminho que o Danilo apontou, o que a gente mais tem feito e o que tem tido mais resultado é definição de um bom ICP primeiro, né? Não adianta você ter todas as plataformas do mundo se você não sabe qual que é o teu cliente ideal. Então, cada dia mais tem valor essa história, né, que parece simples. Pega uns dados lá de quem está na base. Não é isso, turma. O ICP é muito mais que isso. A gente precisa saber comportamento, precisa entender como é que o cara decide, precisa entender quais os outros desafios ele enfrenta na cadeira que ele está, quantos % do tempo dele ele dedica ao problema que você resolve, né? Sem falar em persona, sem falar em outras coisas que são importantes. Isso tem ficado cada vez mais importante, né?
olhar a tua base, olhar quem é seu cliente ideal. Porque aí sim você consegue, o que a gente diz aqui, é sentar na cadeira do cara. Para você construir uma abordagem que realmente toque o cara, você tem que falar, cara, ó, eu sei que aí agora, nesse momento, você está pensando em 1000 coisas, tal. Eu sei que você, né, esse é um tema que você normalmente não dá tanta atenção, mas deixa eu te contar um negócio, ó, dá uma olhada nesses números aqui, dá uma olhada nesse cliente, o que ele fez, dá uma olhada, cara, eu só queria te avisar que isso aí uma hora pode te pegar desprevenido. Estamos aqui para te ajudar, por exemplo, né? Aqui um exemplo de abordagem. E gerando essa proximidade. Outra, o Danilo falou sobre os dados e o LinkedIn é outra, inclusive, plataforma onde você pode se conectar, né? Fazer realmente parte. O cara vê tua foto, vê quem é você, né? A gente antes aqui estava falando, ô Danilo, você viu lá seu LinkedIn e tal. Cara, você ali já estabelece uma conexão. E mais do que isso, a partir das suas, né, do seu compartilhamento de informação, seja no seu perfil pessoal ou seja no perfil da empresa, isso vai gerando essa proximidade. Então, o dado não vai fazer a mágica, né? Você vai saber quem ele vai te ajudar numa matemática, vai te ajudar especialmente na questão de dimensionamento de investimento e de esforço, né? Porque se a gente está falando, aqui o exemplo que eu dei, 200 contas para fazer mídia no LinkedIn e tal, quantos dessas 200 pessoas, quem são os cargos com quem eu tenho relacionamento que eu deveria falar? São tantos. Por aí você já tem um dimensionamento total do investimento que você teria que fazer para conseguir falar com toda a sua base, o que quer que seja. Importante dizer, né, Danilo, que tudo isso é muito mais caro do que fazer um massivo, né? Se a gente for falar unitário, né, se a gente for falar numa ação B2C, tudo isso é muito mais caro. Por outro lado, você fala com as 1000 contas que você quer, você fala com as pessoas, você descobre quem são as 1000 pessoas que te interessam. Então, essa mudança também, né, no marketing, na mentalidade, inclusive, dos profissionais que ficam, né, numa busca, né, por ações ou por custos menores. Não estou dizendo que, né, que a questão do caro e barato é relativo, né? Uhum. Então, vou falar qualquer coisa que, né, aonde todo mundo aqui, ouvinte, já sabe, já fui executivo de marketing, já sentei lá, orçamento, aprovei e tal, e cuidei de eventos, né? Evento é o que mais consome orçamento, normalmente, numa cadeira de marketing lá, do orçamento e tal. Né? E o ponto é esse, você precisa conseguir, aí é caro ou é barato? Você está no evento onde está todo o mercado, onde todo mundo vai visitar, isso é difícil dizer. Ainda mais porque normalmente você dimensionar o quanto gera de resultado é muito difícil. Aqui você consegue dimensionar o resultado, você consegue falar com as pessoas, você consegue ter um controle muito maior do que, por exemplo, num evento físico, né? Presencial, me refiro aí nas grandes eventos. Não estou dizendo que você não deva fazer uma coisa em detrimento da outra, não é sobre isso. Eu só estou trazendo paralelos aqui que desde que o marketing B2B existe evento de setor, né? Estou trazendo só essa, e que sempre foi caro e tudo mais, e é uma estratégia e tal. Meu ponto aqui é o que é caro e o que é barato. E aí, lá né, você põe. Agora, aqui para falar do seu jeito, a sua maneira, com 1000 contas, ou 500 ou 200, você tem que, né, fazer um bom investimento e especialmente ter boas ferramentas, investir tempo em abordagem, estar muito próximo à equipe comercial para que você, né, municie eles com material, com case, com o que quer que seja, para que esse ouro, né, como disse o Danilo, seja ouro que está dentro de casa ou que você foi buscar fora, você consiga ir lapidar e transformar em valor, porque ele, bruto, realmente, o valor é muito baixo. E eu arrisco não, eu digo aqui que essa questão do ser mais caro ou não, na verdade é um investimento mais concentrado, mas que eu digo para você, ouvinte, que cabe no teu orçamento hoje. O que você vai precisar fazer é uma realocação, provavelmente, tá? E aí ficam as decisões estratégicas aí. Quem sabe isso dando certo, você consegue até pleitear um orçamento maior, mas
Não é a mensagem aqui, não é arruma mais dinheiro aí, não, tá? Até porque o custo dessas ferramentas, por regra, não é um custo que vai, tipo, impactar de maneira determinante o teu orçamento. E aí é uma pergunta que eu já emendo para o Gil. Gil, dado tudo que a gente disse aqui, a pergunta de 1 milhão que eu quero te fazer é: tem que ter uma ferramenta dessa hoje? Uma área de marketing B2B e vendas B2B precisa ter uma ferramenta dessa hoje à disposição? Faz parte do B2B Stack obrigatório em Cara, 2023 e 2024? eu diria que sim, mas é mais do que o marketing, eu diria. Acho que aí é uma área de planejamento envolvida. Eu acho que as empresas devem ter, né, não apenas para servir o marketing, porque decisões, como disse o Danilo, de negócio podem ser fundamentais se baseado em dados. Sei lá, vou falar qualquer coisa aqui, né? Que região abrir alguma coisa, né? Qual, né? Como ele deu o exemplo lá do agro, aonde estão as plantações de soja ou não, né? Que graças ao... Estou falando aí de maneira ampla, de ferramenta de maneira ampla. Então, eu acho que a decisão da compra ou de adquirir uma ferramenta desse tipo, como eu falei, pode partir de, né? O marketing pode ser um sponsor, esse profissional que está querendo gerar demanda para, né, estratégias para geração de demanda, deve ser um dos influenciadores. Eventualmente pode ser o decisor, mas a ferramenta serve para muito mais coisas, né, do que necessariamente só gerar a demanda. Aí tem questões de que alimentam decisões estratégicas, como eu mencionei, mas aí acho que o Danilo pode ajudar a gente a entender quem é que contrata, como é que normalmente se dá essa relação. Boa. É um bom ponto, Danilo. Quem que mais bate na porta de vocês, ou que você vê no mercado? É a área de vendas? É marketing? É uma área de planejamento? Da área de data analytics para empresa mais estruturada? Enfim, tu vê algum recorte nesse sentido ou é muito pulverizado? Tá, a gente tem os principais, né? Quando a gente fala principalmente aí de startups, de tecnologia, isso costuma vir muito de vendas, com aquele desafio de vendas outbound, geração de listas, de leads, ou eles utilizam as plataformas como inteligência comercial para localizar pessoas e fazer as suas campanhas de outbound. Marketing acontece muito quando eles procuram esse tipo de soluções, principalmente para ter ferramentas para segmentação de lookalike, né? Porque consegue, junto com o estudo do próprio mercado e de clientes internos, tu vai conseguir fazer um público direcionado para Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, e aí tem Boa. uma economia muito grande. E aí, esse é um ponto super importante, porque a gente falou muito de dados públicos e de dados pessoais. E aí, quando a gente fala de Meta Ads, Google Ads e tudo mais, LinkedIn Ads, a gente utiliza dados de pessoas. E aí, quando tu contrata soluções de dados, o que geralmente é feito, principalmente por nós aqui da Driva, nós montamos esse público direcionado de acordo com o teu ICP, que o Gil citou bastante, a forma com que é feito. Então, é a forma ideal, fazer um estudo naquele teu cliente, de quem melhor compra, de quem fica mais tempo, de quem dá menos trabalho para o seu Customer Success, de quem traz mais receita. Entende tudo isso e, a partir daí, como as empresas de dados, e nós aqui também, temos todas essas informações, a gente consegue segmentar exatamente e trazer uma economia para o marketing gigantesca e já fazer a campanha segmentada. E aí, quando a gente pensa em inteligência de mercado, a gente já tem empresas que querem analisar mais sell-in, sell-out, querem analisar o potencial de mercado para expansão, e aí aí vem muito aquela questão de dados internos. Eles vendem muito, tem muitas notas que saem, mas eles não analisam quem são os melhores clientes. E aí, a partir daí, eles também não analisam onde tem clientes similares, como eles podem vender melhor. E aí a gente consegue fazer tudo isso através de insights, porque tu pensa, eu tenho uma penetração de mercado de 33%. Eu sei que eu tenho essa penetração, mas eu não sei quem são as outras empresas.
E aí uma empresa de inteligência comercial, inteligência de mercado, inteligência de dados, ela vai ter todos os dados das empresas ativas do país. Então eu posso te dizer, hoje, analisando as suas notas e as suas saídas, você vende para esses. E você tem todos esses dentro do seu ICP, que você ainda não atende, cada um está nessa região, assim. Então, geralmente são essas 3 frentes, né, que a gente costuma atender. E sobre fazer parte do stack, é o que o Gil estava falando, assim, é importante demais, né, e faz super sentido. Então, se você quer vender mais, quer vender melhor, eu não costumo nem dizer assim, vender mais. Se você quer vender melhor, porque Boa. vender mais, você pode sair vendendo igual um maluco pela rua, entregando panfletinho, você vai vender. Mas isso não quer dizer que o CAC vai ser bom, que ele vai ficar, que ele não vai dar problema. Vender melhor. Se você quer vender melhor, é preciso que você tenha um planejamento de marketing e vendas bem estruturado, com ferramentas de inteligência e ferramentas que vão te apoiar. Mas, antes de tudo, você precisa ter um processo estruturado. Não saia contratando milhares de ferramentas sem ter um processo estruturado, porque não vai funcionar. E, entre aspas, um autoconhecimento. Não é mesmo, Danilo? Conhecer o cliente dele, conhecer a equipe comercial, ter um bom para poder acoplar e cobrir, né, esses gaps de maneira... E vender bem, que é a boa história. Legal, gostei disso aí. Maravilha. É a grande lance. Isso aí, bora vender melhor, galera. Danilo, gostei da conversa. Esse assunto, ele daria um especial também. É cheio de, quem sabe, especiais surjam aí. Mas eu não tenho certeza que a nossa audiência sai dessa conversa muito mais capacitada, empoderada para realmente colocar esse tema de dados para rodar de maneira mais eficaz e inteligente dentro das empresas para vender melhor, por que não? Pessoal, antes de terminar o nosso episódio, então, a gente vai entrar no nosso novo quadro, que é o Roubada B2B, o Fuja dessa Roubada. A gente sabe que a vida de profissional de B2B não é só alegria, tem tristeza e tem roubada também. E o Danilo, estando no mercado já há algum tempo, deve ter passado por alguma roubada, certo, Danilo? Você é o único profissional do B2B que nunca se deparou com uma roubada. Gostaria de ser, viu? Mas não é o caso. A gente vai achar essa pessoa ainda, não vai ser o Danilo. Mas o Danilo vai então compartilhar uma roubada. A gente não quer que você que está nos ouvindo passe por essas roubadas que a gente já passou. Você vai passar por outras, não pelas que a gente já passou, porque a gente vai compartilhar com você. Então, o Danilo, inaugurando esse nosso quadro, vai aqui gentilmente contar uma roubada que ele quer compartilhar com a nossa audiência, para que a nossa audiência já fique aí vacinada em relação a isso. Danilo, conta pra gente uma roubada que nossa audiência deve fugir. Boa. Eu fiquei pensando um tempão, estou pensando ainda em qual trazer, né, que são tantas coisas que acontecem, mas tentando pensar no nosso contexto, assim, tomar cuidado com nomes e situações, mas aconteceram algumas vezes, até eu conseguir aprender. Na época eu era executivo de vendas e lidava muito com dados, muito com prospecções e tudo mais, né? E aí, pensando como um vendedor que lida com dados e está prospectando, eu pensava da seguinte forma: poxa, por que não prospectar 3 pessoas da mesma empresa ao mesmo tempo? Isso vai dar muito melhor, porque eu tenho 3 frentes. Se um não funcionar, eu tenho mais um, e se o outro não funcionar, eu tenho outro. Isso vai ser incrível, porque eu falo com primeiro um decisor e depois um influenciador. Cara, isso não funcionou. De jeito nenhum. Porque eu comecei não comecei pelo CEO, mas eu comecei por um decisor, gestor, que tinha a palavra e tal. E aí o cara demorou um pouco mais para me responder e eu pensei assim, pô, por que não o CEO, né? E eu bati no CEO. Só que nessa de uma para o outro, cara, foi demorando e aí eu, pumba, fui num outro, menorzinho ainda, fui num outro e eu falei, agora vai dar certo. Cara, quando chegou, o CEO falou assim, cara, a solução de vocês é muito boa, eu li, né, resumindo assim, eu li tudo o que aconteceu, mas
E daí, Gui, o que aconteceu? Eu falei com um, falei com o outro, depois eu falei com o outro, aí fui de gerente para CEO, de CEO eu fui para executivo, e ficamos nessa, e aí depois, quando foi ver, comecei a ter resposta, mas aí vem o problema da personalização, né? Eu já personalizava, para cada um eu falei de um jeito. Uhum. Só que entra muito aquela questão assim, hoje eu entendo isso perfeitamente. As pessoas se responsabilizam pelo que elas entendem, não pelo que você falou ou escreveu, né? Perfeito. Nossa, mas isso virou uma bagunça tão grande que depois eu não sabia se eu pedia desculpa, eu não sabia se eu agendava uma reunião e falava com os três. Ficou, cara. Então, assim, foi uma coisa que eu aprendi. Quando você vai personalizar uma coisa, defina exatamente com quem você quer falar e tente primeiro com essa pessoa até o final. Boa. Não vá colocando outros no meio, porque você vai aumentar esse negócio, vai ficar um telefone sem fio, vai virar... eu tenho um amigo que fala isso, vai virar uma fofoquinha, que depois ninguém mais vai saber o que está acontecendo, muito menos você, que é o cara que está querendo evoluir. E, cara, pode ser uma vergonha, né? Então, eu lembro, eu fiquei um tempão para lembrar de uma roubada que fosse interessante, meio que trágica e cômica. Mas, assim, essa é uma empresa que eu tenho no meu celular e está escrito assim, não ligue. Eu nunca mais vou ligar lá. Eu nunca mais vou ligar lá, porque não vai funcionar, cara. Boa, bom começo. Gostei da... Boa dica. É isso aí. Muito bem. Já que Danilo, é para passar vergonha, né, gente? Vamos passar uma vergonha bacana. É isso aí. Em Isso. vários cargos, com vários contatos. Não vamos Com passar vários só. contatos. Não com um só. Exato. Muito bem. Pessoal, nosso tempo aqui no episódio 34 deu. Gente, quero agradecer demais ao Danilo aqui por compartilhar até roubadas com a gente hoje, além de compartilhar conhecimento. Danilo, obrigado novamente aí pela tua participação e espero poder contar com você, quem sabe, em episódios futuros. Claro, conta sempre comigo aí. Precisar de alguma coisa, de uma parceria, se o pessoal da audiência também quiser saber um pouco mais da nossa plataforma, um pouco mais do que eu estou fazendo, dá uma chegadinha no meu LinkedIn. Tem alguns links lá para eles testarem as nossas soluções. Vai ser ótimo falar com todo mundo e estar sempre junto de vocês aqui também no Conversa Tech. Maravilha. O link do LinkedIn do Danilo tá aqui no descritivo do episódio. Busquem lá o Danilo, vocês vão ver o tanto de coisa que ele faz da vida, gente. Eu faço esse convite para vocês. Mas ele também aqui arrumou tempo para estar com a gente. Então, de novo, show de bola, Danilo. Gil, obrigado por mais essa conversa também. Boa, Gostou aqui da nossa discussão? Tá saindo feliz, Gil? Feliz, no final do dia, esse é um tema que a gente queria trazer faz tempo e era um pouco nebuloso e o Danilo ajudou bastante aí a esclarecer para a nossa audiência e também trocar essa ideia de boas práticas e também de práticas não tão recomendáveis. Muito bem, Valeu, eu quero agradecer a obrigado. você. Boa, Gil. E eu quero agradecer você, ouvinte, que ficou com a gente aqui mais esse episódio. Siga a gente no Spotify ou na tua plataforma de podcast favorita, no YouTube também, e a gente se vê no próximo episódio, no episódio 35. Valeu, pessoal!